Galera, é o seguinte, discutindo com vocês um pouquinho dessas questões aí da frente A, o nosso assunto de hoje é sobre essa passagem do que a gente chama de Alta Idade Média para Baixa Idade Média, né? Então, são acontecimentos aí que vão estar ocorrendo aproximadamente perto do ano 1000 e como principais características, o que eu queria que vocês sacassem? O que foi a grande marca, né? O que é a grande força da Alta Idade Média é justamente o modelo em que o feudalismo é mais forte, né? Já onde o poder do senhor feudal, onde a divisão é em grandes porções de terra, onde o feudo ele tem uma importância maior na vida das pessoas. O camponês ele está extremamente preso na terra e a Igreja Católica ela tem um poder, um domínio imenso sobre a cultura, sobre o pensamento e sobre toda essa sociedade de vida, né? Sobre todo esse estilo de vida. E o que começa a mudar a partir desse ano 1000? Primeiro, um avanço na questão agrícola, né? É o que nós chamamos aí de revolução agrária, com melhoria em ferramenta, com aumento de plantio, aumento de produção, mais terras sendo cultivadas. Então, é, algumas inovações, e essas inovações elas começam a ter um impacto na vida. Como, por exemplo, o excedente, ou seja, a sobra de alimento, que antes não acontecia na Alta Idade Média, né? Ou seja, cada feudo ele vivia praticamente num modelo de subsistência, ou seja, só tem para comer, só tem para consumir, só tem para atender a sua vida aquela quantidade de produto que você possui. Né? O limite entre existência de vida e produção, consumo e produto, ele é quase igual para igual. Com essa revolução agrícola, a quantidade de produto ela começa a ficar cada vez mais alta. Né? Você começa a ter mais alimento, você começa a ter mais excedente, mais sobra. E quanto mais sobra produto, o estilo de vida das pessoas eles começam a ser alterados. E isso é o primeiro indício dessa mudança de alta idade média para baixa. Por quê? Porque com o aumento do alimento, né, o aumento da quantidade de produto, a quantidade de população na Europa ela também começa a subir. Ou seja, o número de habitante do feudo, o número de camponês, o número de nobre começam a aumentar. E isso vai exigir uma mudança nessa situação. Quem é que se aproveita disso? Principalmente a Igreja Católica. Por quê? Para dar vazão, ou seja, os feudos eles começam a ficar tão povoados, né? A quantidade de terra para ser produzida, ela começa a ficar tão disputada entre as pessoas, o número de feudos não é o suficiente para a quantidade de nobre, ou seja, cada senhor feudal começa a ter agora um número maior de filhos, porque tem mais alimento, tem mais recurso, menos guerra. E tendo um número maior de filhos, esse senhor feudal ele precisa de locais para esse filho governar. E não tem mais essa quantidade de feudo suficiente. A mesma coisa com o camponês, que não tem a quantidade de terra para produzir, mesmo ela aumentando. Então, quem dá vazão, ou seja, quem desloca essa população, vai ser a Igreja Católica com os movimentos de cruzada, né? Ou seja, aquelas várias campanhas militares em que o objetivo é a retomada da cidade de Jerusalém, a cidade santa de Jerusalém, mas apesar desse ser a grande justificativa, né, quem participa das cruzadas, quem toma a principal cidade do catolicismo da mão dos infiéis, que são aí os muçulmanos, né, os árabes, vai ganhar com isso um perdão divino, vai conseguir ir para o céu e tudo mais. E por mais que essa justificativa da guerra santa, né, do objetivo religioso, ele aconteça como a principal questão, existe aí por trás dessas cruzadas o objetivo também de aumentar o território para essa população, né, dar um local para essas novas pessoas que estão ocupando a Europa e não tem espaço atuarem,
para alguns comerciantes, para algumas pessoas mais soltas voltarem a trabalhar com produto, voltarem a trazer essa inovação. Então, foram realizadas 8 cruzadas oficiais, ainda tem as extras, né, que é a cruzada dos mendigos, cruzada das crianças e tudo mais. Mas o que acontece ao longo dessas 8 campanhas, mesmo que só a primeira tenha tomado a cidade de Jerusalém, né, tenha conseguido conquistar esse território que estava nas mãos dos muçulmanos, dos árabes, o movimento de cruzada ele é fundamental para colocar o contato do europeu com os produtos que os muçulmanos já circulavam, né? Ou seja, as especiarias, o tempero, a joia, óleo, chá, ferramenta, ideia, né? Ou seja, vários produtos que circulam pelo grande mundo islâmico e de origem principalmente oriental, né? Como Índia e China, com essas campanhas das cruzadas elas vão voltar a ter acesso. Então o que a gente começa a observar? Que as rotas, por exemplo, dos caminhos militares religiosos, elas vão ter um papel fundamental para criar, por exemplo, as feiras de comércio, ou seja, por onde o produto volta a circular por terra, os locais em os comerciantes trazem os produtos do Oriente e começam a revendê-los na Europa. E isso é o que a gente chama de renascimento comercial. Paralelo a isso, né, e aí é onde a gente vê uma das principais mudanças dessa alta Idade Média para baixa, é que aquela população que estava presa no campo, né, o camponês que não podia sair da terra, ele estava fixo. Agora, com o deslocamento comercial, as cidades elas voltam a aparecer e elas voltam a ter força. Lembrando que as cidades elas sempre existiram, né? Elas tinham perdido espaço desde a crise do Império Romano. Agora elas voltam a oferecer uma alternativa de vida para toda essa população que está ligada a essa atividade comercial. E o que a gente tem? Aquela pirâmide, né, que estava lá de divididinha entre clero, nobreza e servos, né, os camponeses, com esse avanço do comércio, com essa nova atividade dos habitantes dos burgos, né, que são o antigo nome para as fortalezas e para as cidades, um novo grupo ele volta a aparecer, que são os comerciantes ou os burgueses. Então, paralelo à atividade comercial, nós temos aí o ressurgimento da importância das cidades. E cada vez mais essas duas situações, cidade e comércio, elas vão por fim enfraquecer o poder do senhor feudal. Porque olha só, o senhor feudal ele é o grande centro, né? Ele é quem ordena, ele é quem controla a vida. Ele tem tanta força que ele pode cobrar a regra que ele quiser, ele pode impor impostos, né? Ele pode cobrar ali que os seus camponeses e os seus servos obedeçam ele cegamente. E com esse fortalecimento do comércio e das cidades, essas duas situações, né, esse local, que é o centro urbano, e essa atividade, que é o comércio, elas saem do controle dessa nobreza. Então, a partir desse momento, todas as vezes que um senhor feudal ele abusar do seu poder, ele exigir mais do seu camponês, ele exigir medidas abusivas sobre os seus servos, existe uma alternativa de vida. Antes, o servo, né, ele estava preso, ele não podia sair da terra. Agora, se ele se sentir explorado, ele tem um outro padrão de vida, ele tem uma outra situação, que é essa atividade comercial. Não achem que isso é fácil. Né? Ninguém sai abandonando a terra, o estilo de vida, só porque um nobre falou mais alto ou quis cobrar. Mas passou do ponto, explorou além dos limites, aí sim existe essa rebeldia, né? Existe essas divergências de situação. Por fim, tem uma outra situação que ela é completamente favorável à discussão dela para o momento, que é a situação da peste negra. Ao mesmo momento em que a gente tem esse fortalecimento do comércio, né, ou seja, os produtos que antes
ficavam distantes, ficavam fechados para os europeus, com o fortalecimento do comércio, com essas rotas, com a circulação de pessoas, cada vez mais mercadorias e problemas começam a ser espalhados pelo continente europeu, de novo, de origem na Ásia e com um principal impacto nas cidades italianas, né? Que vai ser aí a transmissão da peste bubônica ou peste negra. E como é que essa doença ela vai ter um papel fundamental para definir a crise do feudalismo? Porque como a mortalidade dela é muito alta, né, as pessoas morrem muito rápido por conta dessa transmissão dessa doença, que inicialmente ela é causada pela pulga do rato e depois ela é transmitida via aérea, né, ou seja, as pessoas elas não precisam mais do hospedeiro, desse intermediário. O número de mortes é tão grande que os feudos eles começam a ficar defasados de população. O problema é, o senhor feudal continua cobrando as medidas, né, as imposições, como se as pessoas não tivessem morrido. Ou seja, ele quer a mesma quantidade de produto, ele quer a mesma quantidade de serviço, ele quer a mesma quantidade de trabalho, mesmo que 1/3 da população europeia tenha morrido por conta da peste. Então, essa é uma exploração que gera conflito. Né? Ou seja, os camponeses eles não aguentam fazer o trabalho todo que era desempenhado por um número maior de pessoas. Então começam a questionar esse poder e diminuir ainda mais a autoridade desse senhor feudal. Aliado a esses conflitos, os interesses da burguesia aparecem. Por quê? Ter a divisão, a fragmentação do território e cada região tem um poder num nobre, significa que não existe padrão, não existe uma mesma regra, não existe uma mesma moeda, não existe uma mesma língua, não existe decreto, não existe peso, não existe medida. E isso para o comerciante é péssimo, certo? Para tentar reverter essa situação, esses burgueses vão apoiar a centralização do poder, ou seja, escolhe um grande nobre, né, um senhor poderoso aí que já tem uma autoridade histórica, que vão ser os reis, vão financiar os reis, né, principalmente utilizando aí os seus recursos. Presta atenção, não estão dando dinheiro, eles estão patrocinando a criação de um exército para esses reis, para que esses monarcas, né, para que essa figura domine os vários feudos, às vezes com guerra, em outros casos até com acordo, né, a nobreza percebe que ela está perdendo força e que a situação está mudando, e o poder ele começa a ficar cada vez mais centralizado. Então é um momento onde passa aí pelas formação dos estados nacionais modernos. Ao invés de vários feudos divididos, o que vai existir é um único país, uma nação, controlada por um rei. Isso significa mesmo peso, medida, moeda, língua, regra e o apoio do rei a essas atividades da burguesia, ou seja, aquele patrocínio ele volta em forma de proteção e de incentivo, certo?